Lembra da misteriosa esfera que caiu em Buga, na Colômbia, e que deixou cientistas e ufólogos intrigados? Pois prepare-se, porque temos novidades e são impactantes. Relatórios recentes mostram que a esfera pode conter dados astronômicos, componentes desconhecidos e uma estrutura que simplesmente não poderia ter sido criada por mãos humanas. Ela está sendo chamada por alguns de sonda alienígena, por outros de cápsula do tempo. Em 24 de abril deste ano, uma esfera caiu na cidade de Buga, na Colômbia. Com cerca de 50 centímetros de diâmetro, ela foi encontrada por moradores. O objeto não apresentava marca de solda, parafusos ou encaixes. Era liso, silencioso e intrigante. Desde então, passou a ser investigado por cientistas independentes, engenheiros e ufólogos. E por mais que muitos suspeitassem de lixo espacial, a verdade parece muito mais complexa e misteriosa. A esfera nunca foi entregue às autoridades dos Estados Unidos. Por quê? Os pesquisadores envolvidos temiam que o objeto simplesmente desaparecesse nas mãos do governo americano, como alegam, que já aconteceu com outras evidências ufológicas no passado. Assim, o artefato permaneceu sob custódia da Colômbia, com supervisão de investigadores como Jaime Maussan. A principal hipótese atual é que a esfera seja uma sonda de origem não humana. Por quê? Primeiro, seu tamanho reduzido e total silêncio durante o voo. Segundo, ela escapou completamente dos radares. E mais, outras esferas similares já foram documentadas em vídeos, com imagens sempre borradas de baixa qualidade, o que levanta suspeitas sobre tentativas de encobrimento. A esfera de Buga foi analisada e constatou-se que ela é composta por 95% de alumínio. Mas isso é só o começo. O mais impressionante é a ausência completa de soldas ou juntas em sua estrutura. Isso por si só já diferencia sua origem de qualquer método de produção humana conhecida. A tomografia revelou uma estrutura interna com múltiplas camadas, pinos de cobre e 16 microsferas posicionadas ao redor de um núcleo central, descrito por especialistas como um chip. Além disso, foram encontradas fissuras microscópicas, preenchidas com um tipo de polímero. E no centro dessas fissuras, uma fibra óptica. Especialistas acreditam que isso é tecnologia para investigar e enviar informações sobre a Terra. Os testes também mostram que a esfera apresenta propriedades físicas surpreendentes. Seu peso variou ao longo do tempo, tornando-se mais leve, sem nenhuma intervenção externa. Sua dureza inicial foi registrada em 322, o dobro do nível máximo do alumínio mais duro utilizado na indústria aeroespacial. Mas com o tempo, sem qualquer tratamento, caiu para apenas 33. A temperatura da esfera chegou a 36 graus, mesmo quando a temperatura externa estava em 26. E sua radiofrequência não é constante. Ela emite sinais em períodos indeterminados. Além disso, testes com o ímã não surtiram efeitos, coerente com sua composição majoritariamente em alumínio. Relatórios enviados ao governo colombiano e ao pesquisador Jaime Maussan apontam que após 30 dias de teste, a esfera passou a emitir um campo eletromagnético. Nesse período, cientistas relatam efeitos físicos ao entrar em contato com a esfera, como tontura, desconforto e interferência eletromagnética. O engenheiro e químico David Javira concluiu que há algo dentro da esfera que contém energia, apesar de os equipamentos atuais não conseguirem detectá-la diretamente. Para ele, o que vemos são os efeitos externos de um mecanismo interno ainda ativo. O cientista Fernando Correia observou que a esfera é composta por 2 hemisférios com composições químicas distintas. Durante os testes, um lado ficou extremamente gelado
enquanto o outro permaneceu aquecido. Ele propôs uma hipótese quântica. A esfera poderia ter atingido um estado de supersimetria capaz de neutralizar ou alterar a gravidade. Segundo ele, uma descarga elétrica ou campo magnético pode ter quebrado esse estado, fazendo com que a esfera manifestasse massa e pousasse lentamente. Estudiosos também analisam os símbolos na superfície da esfera. A hipótese mais forte é que eles representem dados astronômicos, como a distância entre a Terra e a galáxia de Andômeda, além do diâmetro da Via Láctea. Outros, porém, sugerem que os símbolos lembram elementos da cultura pop japonesa, como os animes. Coincidência ou uma conexão ainda não compreendida? Piers Giorgio Caria, um investigador italiano, viajou ao México para examinar pessoalmente a esfera. Ele descreveu o objeto como verdadeiro, sem qualquer indício de falsificação. Segundo ele, os arranhões na superfície seriam resultado de altas velocidades de suas viagens, enfrentando partículas durante sua trajetória. Para Piers, trata-se de uma cápsula do tempo, antiga e autêntica, e a hipótese de fraude está cada vez mais distante. Agora a esfera está sendo estudada por grandes universidades mexicanas, com equipamentos sofisticados. A expectativa é que, com essa nova etapa, possamos entender melhor o que é a esfera de Buga e de onde ela realmente veio. A esfera de Buga pode ser uma sonda alienígena, uma cápsula do tempo ou uma tecnologia que sequer compreendemos. Estamos diante de algo que desafia a ciência, a lógica e talvez a nossa própria história. Se você acha que já viu de tudo, espere os próximos capítulos. Comenta aqui. Você acredita que essa esfera é uma criação humana, uma mensagem extraterrestre ou ainda mais complexa? Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e ative as notificações, porque aqui no Segredo dos Fatos, a verdade é mais estranha que a ficção.